Pai do Senhor, meus irmãos, estamos mais uma vez aqui para continuarmos com as nossas aulas e hoje nós vamos finalizar aqui o tema sobre a história, né, de João Calvino. A gente deu a introdução ali nas demais aulas, né, sobre o nascimento, o início da história ali de Calvino, falou ali sobre Agostinho de Hipona. Como eu comentei, não é uma análise detalhada e aprofundada da vida desses homens, né? É alguns aspectos mais gerais da vida deles para a gente se manter dentro do tema que a gente propõe aqui, tá? E agora a gente vai começar a entrar aqui na vida de Calvino, praticamente na segunda metade ali da vida dele, tá? Que vai ali do ano 1530, né, 1533 ali, até o ano de 1564, que é o ano que ele morreu, né? Calvino, né, depois que ele entra ali na questão da advocacia, lembra que eu falei que o pai dele decidiu que ele seguisse a carreira de advocacia, deixando ali a parte da religião. Depois de um tempo, Calvino, o pai de Calvino morre, e Calvino começa a ter contato com o protestantismo, né? Lembre que Lutero, em 1517, né, há um tempo atrás, ele já tinha feito a Reforma Protestante, tinha dado início à Reforma Protestante. E posterior a isso, né, Calvino começa a ter contato com aquilo que seria a Reforma, né? Aquilo que seria a Reforma. E ele começa a aprender um pouco mais sobre aquilo que Lutero dizia, ele começa a concordar com aquilo que Lutero falava, e Calvino começava a ser uma oposição também à Igreja Católica que havia na época, né? Existe um ponto que é muito nebuloso na história de João Calvino, que ele nunca fala sobre a conversão dele. Então você não tem um livro de João Calvino que você consiga ler assim: me converti assim, 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 assim. Ora, todos nós que somos cristãos, né, a gente consegue definir muito bem quando foi o momento que nós se convertemos, né? Eu sei quando eu me converti, né? Uma noite em um acampamento, no meio de um culto, fui tocado pelo Espírito Santo e tive a vida transformada. Eu sei dizer o momento em que eu dei essa virada na minha vida. Mas é curioso que em tudo que Calvino escreveu, ele nunca fala sobre essa conversão. Ele nunca fala sobre essa transformação de vida, né? E alguns dizem que ele não fala disso justamente porque, assim como Agostinho, ele cria na regeneração batismal. Então, Calvino não dizia que se converteu, porque para ele sempre foi convertido, né? Foi regenerado no batismo, conforme cria. Então, não havia necessidade de falar sobre aquilo, né? Porque para ele sempre foi. Outros dizem, por exemplo, que ele foi... que aí aqui é mais essa transição do catolicismo pro protestantismo, que foi muita influência também de parentes, né? Um primo dele teve uma grande influência, amigos, professores. Então esse contexto social acabou trazendo Calvino para a fé protestante, né? Em oposição ali à fé católica. Então ele começa, na segunda metade ali da vida dele, ele começa a ser uma oposição à Igreja Católica de fato, né? Ele começa a se opor ao papado da Igreja Católica. Nessa época, a Igreja Protestante, ela era muito... como é que eu posso dizer? Eu vou usar essa palavra, mas ela era muito violenta, vamos colocar assim. Não era uma igreja que ficava passiva. Tanto é que teve um evento lá na França que é chamado de Placardes. É um acontecimento lá. O que foi esse evento do Placardes? Os protestantes começaram a distribuir cartazes, a pregar cartazes em Roma. Aí você imagina, irmão. Em Roma não, na França, começa a pregar cartazes onde eles faziam sérias ofensas à Igreja Católica. E assim, ofensas pesadas mesmo contra a Igreja Católica, condenando a Eucaristia, conforme os católicos pregavam, entre outras coisas que aconteciam. Isso gerou, por parte da Igreja Católica, uma perseguição muito grande, porque os católicos, eles não receberam bem esses cartazes que foram pregados em todos os lugares. Então os católicos começam uma perseguição
contra os protestantes. Inclusive, tem alguns que dizem que Calvino estava envolvido nesse negócio aqui, né? De pregar essas placas, como se fossem uns banners, né? Pregar na França. A igreja começa a reprimir. A Igreja Católica começa a reprimir a Igreja Protestante, né? O Papa, ele solicita ao rei da França essa perseguição. Então começa, irmão, a protestantes serem mortos, a Igreja prender, né? Tudo isso. Nesse contexto, Calvino foge, né? Esperto, foge e vai se refugiar na Suíça. Né? Ele sai da França, que foi onde ele nasceu, terra natal, e ele vai se refugiar na Suíça, né? E a Suíça, ela era um terreno muito fértil para Calvino, porque era uma terra mais independente. Então, a Suíça, ela tinha uma divisão diferente quando a gente compara ali com a França, né? Ela tinha, não sei se é bem essa palavra, mas ela tinha cidades mais independentes ali, sabe? Então lá era um terreno muito fértil para romper com o papado. Inclusive, antes de Calvino chegar lá, já havia, né, em Suíça, um grande avanço do protestantismo. Então ele chega num terreno fértil, né, para isso, fugindo da Igreja Católica. E lá, né, numa cidade chamada Basileia, né, Basel também, na Suíça, que é a noroeste da Suíça, não estou enganado, ele começa a desenvolver boa parte do seu pensamento cristão. Isso aqui, irmão, eu estou falando de um ano depois que ele se converteu ao protestantismo. Estou falando do ano 1535, 1536, tá? E lá em Basel, ele começa a escrever, né, para o rei da França como um apelo para toda aquela perseguição que estava acontecendo ali. E aí ele escreve ao rei da França uma obra. Teve 4 versões, né? A primeira era mais enxuta, mas ele escreve uma obra que ele intitulou de As Institutas da Religião Cristã, né? É nessa obra aqui que ele menciona mais de 400 vezes Agostinho de Hipona, que eu falei lá atrás, né? E isso aqui ele já é um protestante, lembra? Aquele não é mais católico, não. Aquele já é um protestante. E nessas institutas ele menciona 400 vezes Agostinho, né? Comprovando mais uma vez a influência que esse homem teve no pensamento dele. E direciona essa obra ao rei da França, né, como uma exposição de todas as doutrinas que os protestantes acreditavam, né? Então ele faz isso, né, encaminha pro rei da França, e essa fica sendo uma das a maior obra, né, o maior livro, vou colocar dessa forma, que João Calvino já escreveu, né? Tem cópias dela até os dias de hoje, você consegue comprar na internet, tá? Então, depois desse momento, acontece aqui, eu quero me ater mais, mas Calvino, de passagem, né, ele sai de Basileia, tem algum momento, um intervalo aí, mas entre as andanças ele chega em Genebra, que é uma cidade da Suíça também. E aqui em Genebra é que você vai ver o motivo de eu e muitos outros irmãos descrerem de que esse homem de fato se converteu, tá? Ele chega em Genebra, uma cidade da Suíça, né, em 1536. E lá já existia um protestante chamado Guilherme Farel, né? Esse homem chamado Guilherme Farel, ele convence Calvino a permanecer na cidade, a ajudar ele a estabelecer o protestantismo ali em Genebra, tá? Então ele convence e Calvino permanece. Calvino só estava lá de passagem. Agora esse homem consegue convencer ele a estar ali, a ficar ali morando, vamos colocar dessa forma. Depois de 2 anos, irmãos, aqui eu estou falando de 1536, quando ele chega, depois de 2 anos, os dois são expulsos pelas autoridades de Genebra. Por que eles foram expulsos? Porque eles estavam querendo implantar um sistema de disciplina muito severa na cidade. Ou seja, estavam querendo ser rígidos demais com a população, né? Genebra já tinha um código rígido bem antes de Calvino, mas quando ele chega, ele piora o negócio, né? Ele piora. Você vai ver daqui a pouco algumas atrocidades que ele fez lá. Mas ele piora aquilo que já era ruim, né? Existe um forte vínculo entre igreja e Estado.
né? Assim como a Igreja Católica tinha o Estado como poder na mão dela também, você vai perceber daqui a pouco que Calvino também tinha algo parecido com isso, né? Apesar dos calvinistas dizerem, mas Calvino queria romper com o Estado, você percebe que não era assim na história, né? Era parecido com faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Então, Calvino ele é expulso junto com Guilherme Farel de Genebra, né? E depois de um tempo, ele é convidado a retornar. Em 1538, 2 anos depois, né, mais ou menos nesse período, ele é convidado novamente pelas autoridades de Genebra a retornar e permanecer lá, porque a Igreja Católica estava com muitas incursões e as autoridades tinham um receio de que os católicos voltassem a ter o domínio na região. Então eles trazem Calvino de volta. Nesse intervalo entre a expulsão e o retorno, ele vai para uma da cidade chamada Estrasburgo. E é interessante que essa cidade, irmão, ela era uma cidade mais tranquila com relação à perseguição, coisas assim. E quando Calvino chega lá, né, a primeira coisa que ele faz, uma das primeiras, é expulsar um grupo que era chamado de anabatistas. Era um grupo da época que eles rebatizavam as pessoas que... Era um grupo que rebatizava pessoas, rebatizavam cristãos. E isso para Calvino era um absurdo. Só que é igualmente interessante que quando você vai olhar lá em Agostinho, o grupo dos donatistas, que era um dos 3 que ele mais perseguia, era um grupo que era conhecido justamente por isso, por rebatizar. Então você percebe, olha que similaridade. Agostinho perseguiu os que rebatizavam e agora Calvino está perseguindo também os que rebatizavam. Primeira coisa que ele faz é expulsar essas pessoas da cidade, né? Não permite mais que elas frequentem um culto. Isso eu estou falando antes dele voltar para Genebra, tá? Quando ele volta em Genebra é pior. E Calvino estabelece também um interrogatório para as pessoas participarem da ceia. Você imagina você chegar na nossa igreja aqui e você ser direcionado para a sala do pastor De Paulo e o pastor De Paulo interrogar você para você participar da ceia. Era assim que acontecia lá. Um sistema de controle, entende? Que ele queria implementar lá nesse local. Depois desse tempo, aí ele recebe o convite e ele volta para a cidade de Genebra. Né? Ele volta para a cidade de Genebra. Quando ele volta, irmão, aí ele volta com o poder, ele volta por cima da carne seca, vamos colocar assim. Então ele volta com o poder, né? E ele começa a estabelecer na cidade, junto com o parceiro dele que foi expulso também, um sistema rígido de controle, né? Para você ter uma ideia, na época de Calvino em Genebra, sem falar das mortes que aconteceram na cidade, pessoas foram expulsas de suas casas porque pensavam diferente, né? Foram expulsas de suas casas. Calvino implantou um negócio que ele chamou de síndic, né? Que era como se fosse uma inspeção de crença. Ele colocou pessoas para fazerem ronda na casa de todos os habitantes da cidade de Genebra para fazer uma inspeção da vida das pessoas, né? O que é que você crê? O que é que você faz? Inclusive, nessa época, para você ter uma ideia do controle que ele queria estabelecer lá, a cor das roupas das pessoas eram cores pré-determinadas. Então, o governo, junto com Calvino, determinou a cor das roupas das pessoas. A quantidade de pratos que podiam ter na mesa era determinado também. Praticamente tudo era regulado por Calvino. Tinha tipo uma lista de chamada nos cultos. Se alguém faltasse, ia lá querer saber por que faltou. Então, irmão, era um sistema de tirania, né? Cada aspecto da vida da população era intimamente controlado. E Calvino, com uma parte religiosa, não ia dizer parte religiosa, mas não era só parte religiosa. Ele tinha um poder político também na cidade, estava junto nesse controle que era feito em relação à população. Eles pressionavam a população com esse sistema severo de disciplina que eles queriam estabelecer. Lógico, um cara que já tinha uma mente mais jurídica, aí alinha com a disposição já ruim do coração dele, aí ele estabelece esse tipo de coisa na cidade, né? Para você ter uma ideia, a cidade de Genebra, na época de Calvino, ela sofreu com peste bubônica,
né? Era mais conhecido na época, mas só que é um termo que não é legal, peste negra, mas o nome é peste bubônica, tá? Então, a cidade sofreu com peste bubônica na época de Calvino, e na época dele, várias pessoas condenadas por bruxaria foram sentenciadas a morrer na fogueira. Tudo isso com Calvino lá no meio, tá? Sendo o aprovador do negócio. Então, pessoas mortas ali na fogueira porque diziam que as bruxas eram a causa da peste na cidade. E outras coisas, outras atrocidades que ele fez lá na cidade de Genebra, na época que ele estava governando, tem relatos de pessoas que foram decapitadas, mortas na fogueira. Tem relatos de pessoas que foram expulsas de suas casas, como eu comentei. Teve um senhor que ele ousou desafiar a doutrina que estava sendo implantada em Genebra por Calvino. E esse senhor de mais idade, é o que o texto sugere, ele foi condenado a andar a cidade toda descalço, sem blusa, com a vela na mão, como uma forma de pena contra aquela pequena oposição dele, tá? Inclusive, tem alguns historiadores que dizem, algumas pessoas que falam, né, alguns teólogos também, que na época de João Calvino, uma criança foi decapitada na cidade porque desobedeceu aos pais, né? Então, por esses e outros controles e atrocidades que eram feitas em Genebra, Calvino começou a ser conhecido como o Papa Genebrino. Ou seja, tinha o Papa dos Católicos, agora tinha um Papa em Genebra também. E ele ficou conhecido também como o Ditador de Genebra. Você imagina, o Ditador de Genebra. Então, era uma espécie, irmão, de totalitarismo, de perseguição, de severidade de vida que ele estava implementando ali, que deixava a vida amarga das pessoas, né? E já é uma própria contradição ao que ele defendia. Porque, ora, se Deus predestina alguns para o céu e outros para o inferno, por que eu vou querer utilizar a força para querer converter aqueles que não foram predestinados para a salvação? Entende? Então, é uma contradição por si só, esse negócio todo, tá? Então, dentro de tudo isso, ele faz essas atrocidades, ele tinha um grande poder na cidade, ele implementa também uma coisa que ele chama de consistório em Genebra, que é como se fosse um tribunal. Ele implanta um tribunal em Genebra, um consistório, para discutir, para julgar situações da população. Então, dentre essas coisas, e aqui eu estou amenizando muito a situação, tem relatos muito mais pesados sobre isso, mas é mais para você entender quem era esse homem e o que ele fez ali, né? Quis também, lógico, não vou tirar aqui o mérito de... Quis também implantou um ensino bíblico na cidade de Genebra, né? Por mais, vamos colocar assim, por mais divergente que seja daquilo que a gente pensa hoje, né? Mas aparentemente aqueles que concordavam com ele cuidava bem, né? Agora, se discordasse com ele, era perigoso você virar churrasco, né? Ser condenado à fogueira. Então, esse era o contexto de Genebra, em Calvino. O caso mais conhecido de Calvino em Genebra foi o caso de Miguel Servetus. Quem é que é esse Miguel Servetus? É um homem, né? Um médico espanhol, né? Que ele discordou de João Calvino veementemente, né? Ele era um médico espanhol, inclusive foi esse Miguel Servetus que ele foi o descobridor, né? E ele me fugiu o nome agora, mas ele foi um dos pioneiros no estudo da circulação de sangue para os pulmões, circulação pulmonar, né? Então foi o Miguel Servetus. Era um médico espanhol. E ele contesta, irmão, as doutrinas... Ele já vinha contestando a Igreja Católica, esse Miguel Servetus. Então a Igreja Católica já estava na sede de matar ele. Depois de um tempo, ele tem acesso ao pensamento de Calvino, né? Ele tinha mais ou menos a mesma idade de Calvino. E ele contesta o pensamento de Calvino também. Aí você imagina, né? Calvino virou o cão, né? Ele começa... Tem aqui, é interessante... Acho que é um livro que eu tenho aqui, que é engraçado. Servetus, ele manda cartas, né? Miguel Servetus manda cartas para Calvino, né? Fazendo uma série de perguntas sobre o pensamento de Calvino, sobre predestinação e outras coisas. Ele mandou uma série de perguntas. Calvino responde Servetus com as Institutas. Lembra aquele livro que eu falei que ele escreveu, aquela obra que ele escreveu para o rei da França, que estava perseguindo os protestantes? Calvino responde Servetus com um livro. Tipo assim, ó, lê aí que eu não tenho tempo para responder as perguntas. Só que Servetus responde Calvino com as Institutas comentadas.
Então, Servetus manda de volta as Institutas com vários pontos de crítica e de dúvida na própria Instituta de Calvino, né? É engraçado que Calvino ele usa a seguinte expressão, que quando ele recebeu de volta as Institutas, Calvino diz assim: não existia uma página sequer que não estivesse contaminada com o seu próprio vômito. E aqui o vômito é o pensamento de Servetus. Aí você vê, por mensagens como essa, irmão, como Calvino era um homem que era pacífico com aqueles que discordavam dele, tá? Então, depois de todos esses entraves entre eles dois, Calvino começou a escalar o conflito, a ponto dele escrever para aquele colega dele de Genebra, lembra? Guilherme Farel. Calvino escreve uma carta para ele dizendo assim: Servetus recentemente me escreveu, isso palavras de Calvino, tá? E anexou em sua carta um longo volume dos seus delírios, cheio de ostentação, para que eu devesse ver algo espantoso e desconhecido. Ele faz isto para se aproximar, caso seja de meu acordo. Mas eu estou indisposto a dar a minha palavra em favor de sua segurança. Se ele vier aí para Genebra, eu nunca o deixarei escapar vivo se a minha autoridade aqui tiver peso. Você vê que mensagem cheia de amor, uma mensagem cristã que ele fala para esse cara. Infelizmente, depois de alguns anos, Servetus chega em Genebra e se senta em um dos cultos onde Calvino está pregando. É reconhecido, é preso pelas autoridades de Genebra, e Calvino é a principal testemunha de acusação contra este homem. O mesmo Calvino que já vinha aprovando a perseguição contra os que pensavam diferente, que estava junto quando queimavam pessoas, decapitavam pessoas, esse mesmo cara aprendeu com Agostinho, né? Porque Agostinho também defendia esse mesmo tipo de coisa. Outra característica para você ver como esses dois homens são parecidos, né? Como Calvino foi um aluno muito fiel àquilo que ele aprendeu. Então, prendem a Servetus, né? Que já vinha fugido da Igreja Católica. Ele já vinha fugido da Igreja Católica e fica em Genebra, né? Nesse meio tempo, Servetus é preso pela Igreja Católica, consegue escapar, e a Igreja Católica queima uma estátua de Servetus. Uma estátua não, queima um boneco como representação do que ela faria com Servetus. Aí sabe qual é que é a ironia, irmão? A Igreja Católica, ela queima um boneco, mas a Igreja Protestante da época queima de fato, né? Então, assim, os protestantes da época não caíram muito fora da árvore, não, tá? Eram bem parecidos. Então, Servetus ele é condenado por duas principais heresias, vamos colocar assim. Primeiro é o unitarismo, ou seja, Servetus ele não acreditava na Trindade, né? E aqui tem uma diferença entre unitarismo e unicismo, né? O unitarismo ele é diferente. O unicismo em si ele é um pensamento que diz que Deus é um só, um Deus uno, e que Pai, Filho e Espírito Santo são três manifestações desse mesmo Deus. Então Deus se manifesta vezes como Pai, vezes como Filho, vezes como Espírito, tá? Na linha mais tradicional da história, né? É um pensamento mais antigo, mas na linha tradicional é a lógica Pai, Filho e Espírito, né? Como se fosse uma sequência de manifestações. Já Servetus, ele cria na divindade do Pai, né? Então é diferente, é como se ele não cresce que o Filho fosse Deus também, né? Tanto é que ele dizia Jesus Cristo, Filho do eterno Deus. Ele não dizia Jesus Cristo, Filho eterno de Deus, era Filho do eterno Deus. Então ele já descria disso. A segunda condenação dele foi por batismo infantil. Então ele discordava de Calvino com relação a batismo infantil, e essa foi a segunda condenação. E Servetus ele é condenado à morte na fogueira, lá em Genebra, né? Essa cidade que alguns protestantes diziam que era um modelo da cidade de Deus, né? Era uma cidade perfeita, era uma cidade maravilhosa. Para eles, né? Para aqueles que discordavam, era um antro de morte e de perseguição. E Servetus morre na fogueira, né? Mas aqui os calvinistas fazem uma defesa para Calvino. Eles dizem, não, mas você tem que olhar bem que Calvino não queria que Servetus fosse morto na fogueira. Calvino queria que Servetus fosse morto decapitado. É diferente. Aí você vê, é um homem realmente bom, né? Queria que a cabeça fosse cortada e não a pessoa ser queimada. Mas existe um motivo para isso também, né? Servetus ser morto decapitado, a população de Genebra iria interpretar aquilo como uma condenação do Estado.
né? A morte na fogueira era uma condenação por heresia, então era uma condenação religiosa, automaticamente iria recair contra o papai Calvino, né? Então ele queria que fosse decapitado muito astuciosamente para que as autoridades de Genebra que arcassem com o peso, né, da morte desse homem, né? Não foi feito assim, para ficar evidente a crueldade desse homem, né? E Servetus é morto na fogueira, tá? Então, mais uma vida que foi morta pelas mãos da igreja protestante nesse período, né, tão pesado aqui da história. Então, depois disso tudo, as tensões aumentam em Genebra, acusações contra Calvino, sabe? A população meio que cria uma raiva em relação à figura dele por conta de tantos rigores que aconteciam lá, expulsões e até mesmo mortes. E Calvino ele escreve vários livros, vários textos tentando se justificar das mortes que aconteceram lá em Genebra, mais especificamente da morte aqui de Servetus, né? Tem um livro que ele coloca que é chamado, é uma carta que Calvino escreve, que é chamada Miguel Servetus, Hereting et Martyr. Calvino diz assim: não se deve estar contente em somente matar essas pessoas, mas se deve queimá-las cruelmente. Isso aqui palavras do guru, né, do pensamento calvinista. Não se deve estar contente em somente matar essas pessoas, mas devem queimá-las cruelmente. É engraçado que os defensores de João Calvino, eles dizem, né, que Calvino ele fazia isso porque a sua época era assim, é um costume da época, então por isso que ele fazia dessa forma, sabe? Uma tentativa de passar pano e de amenizar as crueldades que ele fazia. Para a gente não se estender mais, falando sobre a vida desgraçada que deveria ser em Genebra na época que esse homem governava, né? Chega o ano de 64 e Calvino morre na cidade de Genebra, né? Morre de morte natural, não morre de morte matada como ele matou a tantos, né? Mas morre de morte natural em Genebra no ano 64, né? Então, esse é um contexto geral, irmão, da vida desse homem, né? Esse daqui foi o sistematizador dos 5 pontos, falando mais enxutamente, dos 5 pontos do calvinismo, né? Da doutrina que leva o nome dele, aprendendo muito bem do guru dele, que era chamado de Agostinho de Hipona. Então é em cima do pensamento dele, né? Lógico que acontece muitas outras coisas na história, o Sínodo de Dort, eventos que acontecem depois, mas isso eu deixo para outras aulas para comentar um pouco. Mas basicamente a vida dele, né? E Calvino teve uma grande influência na história, né? Para a gente encerrar aqui, teve uma influência trazendo a questão da doutrina da predestinação, influenciou a religião em vários aspectos, questão de lucro também, porque os calvinistas eles atribuíam uma questão de que o ser humano podia ter o lucro do seu trabalho, né? E a Igreja Católica condenava a usura, que era como se fosse o pagamento de juros em cima de alguma coisa. Então, quando a Igreja Protestante, né, chegou com esse pensamento de que podia haver lucro, aí a burguesia e os reis absolutistas adoraram esse negócio aí, porque opa, agora eu posso cobrar juros aqui e enriquecer, né? Então eles tiveram também um impacto econômico na época, o pensamento de Calvino, né? E os seguidores começaram futuramente a continuar com as ideias e com o pensamento dele, né? E atualmente hoje, né? Atualmente hoje é engraçado, mas hoje existem várias igrejas no Brasil que são igrejas calvinistas, né? A mais famosa delas, uma das mais famosas pelo menos, é a Igreja Presbiteriana, né? Uma igreja histórica, e ela é aderente aqui à doutrina calvinista, tá? Então, nas próximas aulas nós vamos aprender mais a fundo sobre os 5 pontos que eu comentei e a gente vai trazer versículos e um ponto de vista da palavra de Deus que acaba sendo contrário a todos esses pensamentos, tá? Então esse foi um contexto geral, irmão, da vida de João Calvino, vida de Agostinho. Como eu comentei, não é intenção, né, fazer uma análise detalhada e exaustiva aqui da vida desses homens ou da doutrina calvinista, mas isso já foi bom para você entender mais ou menos de onde saiu essas ideias que a gente vai comentar aqui, tá? Então, que Deus continue abençoando sua casa, Deus continue abençoando sua vida, em nome de Jesus, amém? Então, espero você na próxima aula. Deus abençoe.